Gil, você viu que o Linus Tech Tips está tentando usar Linux de novo? Ele devia pedir a sua ajuda. E eu ajudaria sem problema nenhum. Eu assisti alguns vídeos deles onde eles falam sobre as experiências que eles estão tendo com Linux. E te dizer, depois de 15 anos usando o sistema, eu acho que eu teria uma opinião sobre quase tudo o que eles falaram. Mas a parte mais interessante desse desafio que o pessoal do LTT fez é outra, pelo menos pra gente que é usuário de Linux de longa data e não pretende trocar de sistema tão cedo. Mas você já sabe, esse assunto é tão interessante que vai ficar pro final do vídeo, mas fica por aqui porque no Dio Linux Responde de hoje tem várias outras perguntas legais, como essa aqui do EO Shaolin. Gil, eu gosto muito da ideia de investirmos em empresas de montagem de computadores nacionais, mas acredito que mais lançam notebook, PC meme, entre aspas, do que outra coisa. Acredita que tem futuro? Cara, futuro tem muito, né? Imagina se o Brasil pudesse não só abrigar uma fábrica de computadores, fábricas, né, no plural de computadores, mas pudesse fabricar microchips também. Esse é o sonho de vários países e para o Brasil não deveria ser diferente. Quem não iria querer comprar produtos nacionais sabendo que o país se tornou um líder dessa indústria? Não é? O problema é que a realidade é bem diferente desse sonho. A gente não tem muitos incentivos para os empreendedores e para as empresas estrangeiras criarem, sei lá, plantas de fábricas desse tipo por aqui. Pelo contrário, até a gente viu muitas grandes empresas de diversas indústrias, de tecnologia, de vestuário, automotiva, simplesmente saírem do Brasil nas décadas recentes porque simplesmente deixou de ser um bom negócio. Empreendedor por aqui tem que ser extremamente otimista em tentar fazer as coisas apesar do Brasil, muitas vezes, e não com a ajuda dele. Talvez por isso muitas empresas nacionais foram por esse caminho aí de white label para produtos de tecnologia, que é aquela coisa de você comprar o produto já pré-fabricado, geralmente da China, mas não exclusivamente, e aí você só coloca o selo ou a marca, né? Para deixar claro, white label por si só não é um problema. Em alguns casos existe uma seleção de produtos bem primorosa feita antes de colocar qualquer marca em cima de algo, e muitas vezes até existem iterações em cima de um modelo padrão, com design para deixar os produtos melhores ou simplesmente um pouco mais customizados. Mas é muito difícil valer a pena fabricar as coisas por aqui porque é simplesmente mais barato fazer fora do país. Isso faz com que, inevitavelmente, o mercado nacional, que faz uso forte de white label, tenha pouca personalidade. Talvez seja isso que caracteriza um notebook como meme, como você falou. Mas a saída disso envolve, na minha opinião, uma reforma na maneira com que o país pensa sua própria economia. Pelo lado bom, existem vários bons exemplos de países que têm uma economia mais livre e prosperam significativamente para a gente se inspirar. É só tentar se inspirar nos bons exemplos. Se tem uma coisa que define empreendedores brasileiros é resiliência. Isso já diz muito sobre o nosso povo. Mas não seria ruim se o caminho fosse mais fácil, né? E falando em caminho mais fácil, antes de seguir para a nossa próxima pergunta, eu gostaria de falar da Hostinger, nosso apoiador de hoje, que facilita muito a vida de quem quer colocar um projeto no ar em servidores nacionais para empreender. Se você tem um software, um serviço ou precisa de um site para você ou para sua empresa, dê uma olhada no serviço de hospedagem da Hostinger. Tem diversas opções diferentes que vão se encaixar com qualquer projeto que você tenha praticamente. É só acessar o nosso link aqui na descrição e usar o cupom DIOLINUX, assim você tem mais 10% de desconto nos planos anuais, que já são bem em conta. Confere aí depois para você ver. Você acha que o Pop! OS pode chegar no nível de relevância de um Ubuntu da vida no futuro, levando em consideração que eles estão investindo pesado no Cosmic? Capciosa essa aqui, né? Fãs do Ubuntu e do Pop! OS com certeza vão discordar sobre as conclusões, cada um puxando aí a sardinha para o seu lado, muito provavelmente, né? Eu sou um fã de ambos os projetos e o Ubuntu e Pop! OS são duas das distros que eu mais usei ao longo da vida, apesar de não estar usando nenhuma das duas nas últimas semanas, curiosamente. Talvez a dimensão do tamanho e da importância do Ubuntu para as novas gerações não fique tão clara devido ao fato dele ter perdido um pouco do impacto no desktop ao longo da última década. Mas para muitos ainda, e para o mercado também, eu diria, Ubuntu é sinônimo de Linux. É uma distro imperfeita, como todas as outras, mas que ainda assim é sempre lembrada e usada por milhões e milhões de pessoas. O ponto para mim é que o Ubuntu hoje em dia não é tão mais... Não sei se essa é a melhor palavra, mas eu sinto que ele não é mais tão inovador, sabe? Assim como um jovem que envelheceu e agora tem que cuidar da família, eles estão preocupados com outras coisas.
Com a Canonical tendo muito o que perder, eles são bem menos agressivos do que as inovações que a System76 tenta fazer hoje em dia com o Pop! OS e com o Cosmic. Um caminho que, vale a pena lembrar, o próprio Ubuntu já percorreu e falhou com o Unity. Quem é se lembra? Para mim, a distância do Pop! OS para o Ubuntu em termos de relevância ainda é muito grande em favor do sistema da Canonical, mas não dá para ficar sentado aí no sucesso acumulado de outros tempos. É só você observar a história. Veja que o Ubuntu já foi muito menor e menos relevante do que o Debian, que é o seu sistema base, e hoje as coisas são diferentes. A relevância de Ubuntu e Debian em termos de marca e impacto é no mínimo compartilhada hoje em dia. Por mais que alguns usuários de Debian digam que não é bem assim, que o Debian é o pai do Ubuntu, etc. Muito provavelmente devido aos seus óculos apaixonados, mas basta ver um índice de interesse global como o Google Trends, por exemplo, sobre assuntos relacionados a essas distros para você entender a discrepância. E esse é o ponto. Se o Ubuntu conseguiu fazer isso com o Debian ao longo do tempo, é possível que alguma distro derivada do Ubuntu faça isso com ele também, especialmente com todo esse novo mercado de desktops para Linux sendo aberto graças à Steam e aos jogos. Linux Mint, ZoreOS e o próprio Pop! OS são alguns dos sistemas listados com frequência como as melhores opções para iniciantes e deixando geralmente o Ubuntu aí de lado. Mas se o próprio Debian fica atrás do Ubuntu no Google Trends, essas outras distros aí têm ainda mais chão para percorrer para sequer chegar no próprio Debian. Querendo ou não, o legado e a história contam muito, mas como já dizia o filósofo, nunca diga nunca, né? Comecei no Linux em 2022 e sinto que com o passar dos anos, aquela empolgação que eu tinha de pesquisar e estudar sobre acabou esfriando. Como manter-se interessado em um assunto após se acostumar com ele? Eita nós! Em pleno 2026, João, e Linux não te empolga mais. São tantas coisas acontecendo, são distros cada vez melhores, jogos cada vez mais compatíveis, cada vez mais tecnologias de ponta aparecendo, interfaces cada vez mais amigáveis. E o Linux não te empolga mais? João, eu te entendo. Eu já passei por isso e olha, sendo honesto, acho que eu venho passando por isso há vários anos já. Não sei qual seria a minha relação com o Linux hoje em dia, não fosse o DioLinux ter se tornado o meu trabalho. Sério. Eu não acho que eu deixaria de ter usado o Linux ao longo desse período ou qualquer coisa assim, mas assim como você, talvez o meu interesse por estudar tivesse esfriado um pouco também. Mas olha, isso não é necessariamente um problema, pode até ser simplesmente um sinal de conquista, de um novo patamar de conhecimento que você chegou. Quando você chegou no Linux, tudo era novo, então tudo que você mexia no sistema, da configuração do desktop, a instalação de algum pacote, tudo era uma possibilidade de aprendizado. Quando isso se tornou mais normal, você passou a ver o Linux como uma ferramenta, que no fundo é o que ele sempre foi. O próprio Linus Torvalds, o criador do Linux, tem uma frase onde ele comenta que se o sistema estiver funcionando bem, ele vai ser invisível para você e permitir que você foque no que é mais importante, que não é customizar e ficar lidando com ele, mas produzir algo para o mundo com ele. Se você sente falta daquela coceira de aprender algo novo, talvez você tenha que fazer o que eu fiz. Eu não me refiro necessariamente a criar um canal no YouTube, mas sim explorar outros tópicos relacionados à computação. Se você já sabe todo o básico do Linux, saia dessa superfície confortável e mude o nível do jogo um pouco, quem sabe. Tente explorar Shell Script ou Python, tente explorar distros que funcionam de forma diametralmente diferente das padrões, como o Basite ou o NixOS. Explorar todo o espectro de self-hosting é muito viciante também e aos poucos você pode ir descobrindo vários novos interesses. E outra, como um usuário mais experiente, uma coisa nobre que você pode fazer é contribuir. Não só com os projetos que você gosta, mas com pessoas diretamente através do seu conhecimento. O nosso fórum está sempre recheado de dúvidas de novos usuários e de usuários mais avançados também que estão com problemas mais cabulosos que poderiam se beneficiar dos seus conhecimentos, que para você talvez já não seja uma grande novidade, mas para outras pessoas é muito válido. Os verdadeiros Linux são os amigos que fazemos pelo caminho, como dizem. Além disso, você não precisa estar sempre estudando alguma coisa, né? Mesmo que você goste dela. Se você já usa Linux com naturalidade de quem toma um copo d'água, quem sabe é hora de, tentar começar a entender que outros campos de interesse você tem além do Linux e como o Linux poderia te ajudar neles. Eu mesmo estava fazendo um jogo de cartas esses dias como um hobby e usando várias ferramentas no Linux para isso que nada tem a ver com usar Linux ou aprender mais sobre ele necessariamente.
Salve Dio e equipe. Dio, qual distro está conquistando seu coração para ser o seu lar em 2026? Abraços. O Endeavor OS, esse patinho maravilhoso. Não, zoeira, é piada interna com o Matheus, nosso servidor de membros lá do Discord. Bom, eu não diria que tem uma distro nova me conquistando, necessariamente. Eu continuo gostando das mesmas e estou esperando o Cosmic amadurecer um pouco mais para fazer uma tentativa para valer com ele no Pop! OS, quem sabe nessa futura versão, hein? Enfim. Enquanto isso não acontece, eu diria que o KDE Plasma, na verdade, tem ganhado um espaço bem especial no meu workflow. Eu venho usando ele e gostando também da experiência. Eu tenho usado muito o Bazzite e o Fedora KDE, então acho que dá para dizer que o Fedora está mais presente na minha vida do que costumava estar. Inclusive, um dos próximos vídeos do canal é exatamente isso. Vocês não perdem por esperar. E finalmente chegamos aqui à pergunta do Rafael a respeito do Linus Tech Tips, mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de agradecer aos membros do canal pelas perguntas enviadas nesse mês. Obrigado pelos cumprimentos, pelos elogios, pelas sugestões e pelo carinho comigo e com toda a equipe lá pelo Discord. Você pode se tornar membro do canal hoje mesmo para ter acesso ao Diolinux Responde Mensal, que é esse quadro aqui, e ao nosso servidor secreto no Discord, onde você pode falar comigo e com a equipe. E sendo membro, você também tem acesso a todos os nossos vídeos e séries exclusivas para membros aqui no YouTube também. Você pode clicar em Seja Membro abaixo desse vídeo aqui para conferir as opções que você tem e participar. Se tiver alguma dúvida, é só acessar play.diolinux.com.br que tem um FAQzinho lá para te ajudar. Bom, sobre a pergunta do Rafael a respeito do Linus Tech Tips. Ele me pergunta se eu vi esse novo Linux Challenge que eles estão fazendo e ele afirma que eles deveriam pedir a minha ajuda, né? Bom, de fato, eu acompanhei alguns vídeos e é sempre interessante ver a experiência de outras pessoas com algo que para você é rotineiro, mas para eles, sei lá, é algo completamente novo. É até um pouco nostálgico lembrar dos meus próprios primeiros passos ali quando eu comecei. Mas como eu disse, a parte mais interessante desse desafio que o pessoal do LTT fez é outra. E acho que é uma das mais importantes, que é por que eles decidiram testar Linux novamente e como tem sido essa experiência. Além disso, é interessante considerar o impacto que o simples fato deles falarem a respeito do assunto tem nas comunidades Linux, nos desenvolvedores e até mesmo no sucesso dos produtos. O mercado de games para Linux começou a ser levado a sério por causa da Valve e do Steam Deck, isso é inegável, mas é inegável também que se criou uma grande comunidade de jogadores que, apesar de não terem um Steam Deck, jogam no Linux. E até eu diria mais, apesar de não serem usuários tech-savvy de Linux especialistas, eles criaram uma nova comunidade de usuários leigos voltadas para jogos. Há algumas semanas, não sei se vocês viram, a Valve anunciou uma nova parcial de uma pesquisa na plataforma da Steam, onde pela primeira vez o Linux passou a marca de 5%. 5% ainda é um número pequeno, relativamente, mas na prática isso representa milhões de pessoas e é um demográfico bem mais difícil de ser ignorado. É maior do que o do macOS, por exemplo. Claro que envolve um pouco de sorte além da competência, né? A Microsoft tem dado uma forcinha, com o Windows 11 indo de mal a pior, com cada update quebrando uma coisa nova e com o Copilot aí por todos os lados, o Linux acabou se mostrando para muita gente uma alternativa bem mais viável para simplesmente manter a sanidade e o controle do próprio computador. E o que eu acho interessante do pessoal do LTT testar Linux novamente é que isso só aconteceu porque alguns desses planetas se alinharam, né? Linux é cada vez mais viável e mais fácil, ao menos genericamente falando, já que varia, né, de distro para distro. O Windows é algo que as pessoas toleram hoje em dia. A quantidade de pessoas que legitimamente gostam do Windows foi reduzida. E é interessante que, apesar de não ser uma plataforma perfeita, as pessoas que vêm do Windows e começam a experienciar o mundo Linux pela primeira vez, mesmo que comecem por causa dos jogos, acabam se deparando com um ambiente que é muito mais saudável e respeitoso. Existem vários benefícios extras, como segurança e privacidade, a sensação de posse e controle sobre o seu computador. Tudo isso vem junto com o sistema Linux e faz com que os jogos às vezes pareçam só um belo bônus. Como o Linus Tech Tips é um dos maiores e mais influentes canais do mundo da tecnologia, eles colocarem Linux no conteúdo deles com uma maior frequência também significa uma chegada do pinguim na mídia, digamos, um pouco mais mainstream. Ao menos mainstream no sentido de canais de tecnologia no YouTube, o que gera também uma curiosidade em outros criadores de conteúdo e pessoas que assistem esses criadores também. É só você ver a quantidade de gente de canais diferentes testando Linux pela primeira vez que seja.
Isso cria um efeito dominó bem interessante, com mais pessoas leigas entrando em contato com esses ambientes e criando um interesse a mais pelo Linux. Esse tipo de coisa tem o poder de amplificar o suporte ao Linux por várias outras empresas que vão querer compatibilizar os seus softwares e drivers para beneficiar um grupo cada vez maior de clientes e usuários. Coisa que acaba beneficiando todo mundo, inclusive quem já estava no Linux há mais tempo. E claro, sempre tem os memes do Linus quebrando as coisas e alguns sistemas bugando para ele, mas o simples fato dele reportar alguns bugs dessa forma mesmo, falando a respeito deles, fez com que vários sistemas melhorassem nesse sentido. Então, querendo ou não, é uma voz influente e a experiência dele acaba importando. Aliás, em um vídeo que eu assisti, acho que era um corte do podcast deles, ele menciona que ele não foi pedir ajuda de outras pessoas no YouTube ou de amigos mais experientes para lidar com Linux de propósito. O motivo seria porque ele gostaria de uma experiência um pouco mais próxima do que uma pessoa comum teria ao fazer essa migração e lidar com os problemas, pesquisando por conta ali na internet e tal. Eu respeito isso, mas se o Linus pudesse tirar algo daqui, eu diria o seguinte: da mesma forma que muita gente aprendeu a montar computadores assistindo a vários vídeos do LTT, você pode aprender muita coisa se simplesmente consumir conteúdo a respeito de Linux com paciência. É um assunto como qualquer outro que você não conhece muito bem, e um dos maiores erros, na minha visão de novos usuários, é acreditar que a transição para Linux precisa ser intuitiva em todos os sentidos e sem nenhuma fricção. Não me entenda mal, seria ótimo se ela fosse, mas essa simplesmente não é a realidade. É tipo querer trocar de basquete para futebol. Os dois são jogados com uma bola, mas os conceitos são diferentes. Da mesma forma que não tem como aprender a montar um computador só lendo um texto e vendo um único vídeo, novos conhecimentos levam tempo, é preciso ter paciência. Não se pode esperar que uma vida inteira usando o Windows não tenha impacto no seu hábito e na sua percepção de facilidade. As pessoas que usam o Windows estão acostumadas a lidar com o sistema e contornar coisas há tanto tempo que elas nem percebem que elas estão fazendo os workarounds. Pensa só, se você testou já o sistema de diversas formas, formatando diversas vezes o computador com várias versões diferentes do Windows, usou o Windows todos os dias da sua vida praticamente, resolvendo problemas diversos nele ao longo dos anos que envolveu aprender várias coisas sobre o sistema da Microsoft e computadores, não é de se surpreender que ele pareça fácil. Se você usar Linux por 10 ou 15 anos também, como eu, ele também vai parecer fácil ou tão fácil quanto o Windows, porque muito dessa facilidade não é uma questão prática, é simplesmente hábito, costume. Ainda que o Linus possa acabar voltando para o Windows no computador dele eventualmente, uma boa forma de melhorar as habilidades com o Linux seria manter alguma distro que ele tenha gostado mais em algum computador secundário ou um laptop que ele use ao longo do dia ou algo assim. Dessa forma, ele pode entrar em contato com o sistema com maior frequência. Isso faria com que o hábito fosse tornando as coisas mais fáceis também. E no fim das contas, o benefício de usar softwares livres e open source vai muito além de simplesmente ter uma interface amigável, como a gente sabe. Eu não fiz um react ou nenhum conteúdo diretamente sobre essa nova série do LTT testando o Linux, pelo menos por enquanto, mas eu fiz há 4 anos da primeira vez que eles testaram. Mesmo depois desse tempo todo, tem algumas boas lições para se aprender por ali. É só clicar nesse vídeo aqui na tela para dar uma olhada. A gente se vê por lá.